Fala pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, a gente agradece para a gente estar chegando aí a mais amigos vascaínos, amigas vascaínas, amigos torcedores de outros clubes, né, que muitos passam aí, deixam um comentário, tem amigos palmeirenses, tem torcedores até do Paysandu que passaram aí, deixaram mensagens no jogo contra o Remo. Muito legal onde a gente está chegando. Pessoal, ontem nem procurei nem fazer vídeo, não fiz um short pós-jogo. Vasco com aquela partida vergonhosa, pífia, né, sem vontade. E aí a gente não sabe se parece que o time, alguns jogadores ainda sentiram a final, né, a derrota na Copa do Brasil. Muitos jogadores pilhados, o Thiago Mendes muito pilhado, o Tietê pilhado, os jogadores também sem atitude, com medo, não estavam. Você vê aí o Renato, o próprio Renato na entrevista coletiva também um pouco nervoso, dando respostas ríspidas aí para os torcedores, como se nada tivesse realmente dado certo, nem dentro de campo, nem fora, né? Com a própria escalação, onde o Renato diz na entrevista que ele procurou velocidade, e aí você coloca Brenner, Andrés e o David, o time não andou, o time não tinha ninguém ali no meio para poder fazer a transição. Você vê no Corinthians o Garro fazendo a distribuição das jogadas e o Vasco completamente perdido no meio de campo, nas laterais, o Cuiabano ali se enrolando junto com o Andrés. Não sei se de repente seria uma oportunidade do Renato jogar o Andrés para o lado direito para poder soltar mais o Cuiabano, deixar o Cuiabano mais à vontade. Parece que o Cuiabano está muito preso com a com a com essa dupla, né? Com essa dobra que ele está fazendo ali com o Andrés. E aí você vê o Corinthians dominar o jogo no primeiro tempo. Quando o Corinthians faz 1-0 numa falha do Saldívia, se você colocar o lance aí, você vê que o Saldívia não está marcando ninguém. Tem dois jogadores do Corinthians sendo marcados por dois defensores do Vasco, se eu não me engano, o Robert Renan e o Cuiabano. E o Saldívia, ele está perdido ali. Quando ele vai correr para encostar no Matheus Bidu, ele já roda, chuta e faz o gol. E aí você pega o time do Fernando Diniz, completamente diferente daquele time, do esquema que o Vasco jogava. Você vê o time chutando bola, o goleiro procurando sempre o Yuri Alberto lá na frente. Não tinha aquele dinizismo. Time sofrendo, a zaga do Corinthians muito alta, né? Com o Gabriel Paulista e com o Gustavo Henrique. E o Vasco tentando bola aérea, bola aérea, bola aérea, sem eficiência, sem nada de perigo. Teve uma cabeçada do DVD no primeiro tempo, no cruzamento do Cuiabano. E aí no segundo tempo o Renato insiste com o mesmo time. Ele só não voltou com o mesmo time porque ele disse na coletiva que o Cuiabano e o Thiago Mendes sentiram, né, as lesões. Senão ele voltaria com o time com 3 jogadores no meio de campo com cartões amarelos. E o juiz já tinha expulsado um jogador do Corinthians, então tinha muita chance de expulsar um jogador do Vasco. E aí depois faz as trocas, coloca o Rojas, coloca o Nuno. O Nuno conseguiu perder uma bola para o Matheus Bidu, que não estava se arrastando em campo. O Matheus Bidu ganhou nele, na força ele vai com aquela cabecinha pro lado assim, não consegue correr, não consegue chegar próximo ao jogador do Corinthians. O Adson entrou ali meio elétrico, tentando movimentar, mesma coisa do Rojas. Agora aí você vê o time completamente mal treinado, o Robert Renan tentando chutar de qualquer lugar, o Andrés tentando chutar de qualquer lugar, o Saldívia tentando chutar de qualquer lugar, e o time ficava cruzando bola para a área com o Spinelli baixinho, no meio ali do Gustavo Henrique e do Gabriel Paulista. Então foi fácil para o Diniz. O Diniz completa o 6º jogo sem levar gols. Engraçado que no Vasco ele tomava gol todos os jogos.
E o Vasco continua levando gol assim, praticamente em todos os jogos. Não tomou contra o Barracas Central, não tomou contra o Paysandu. Times também de qualidade técnica muito questionável, né? Um é da Série C e o outro é um time muito novo ali no Campeonato Argentino, sem expressão ainda internacional. Os demais jogos o Vasco toma gol todos os jogos. Tomamos gol do Remo, tomamos gols do Curitiba, tomamos gols do Cruzeiro, tomamos todo mundo. E só para lembrar que o próximo jogo é Vasco e Flamengo, né, galera? O Flamengo e Vasco. Que ontem o nosso rival deu uma sapecada no Atlético Mineiro de 4-0, sem fazer força. Então tá lá, galera. Por sorte, né? O Vasco tá num momento ruim, tem um time questionável, mas quem está atrás do Vasco também não mostra poder de reação, tirando o Cruzeiro, que já vai passar o Vasco, né? O Grêmio também venceu, o Cruzeiro, o Vitória perdeu num jogo muito complicado, polêmica de arbitragem, mas tem 12 jogos. Se ganhar o jogo atrasado, que é contra o Botafogo, passa o Vasco. Corinthians já está chegando, o Atlético Mineiro está numa draga danada, o Internacional também está numa situação complicada, mas já empatou contra o Botafogo, o Santos. Então, assim, tem muito time lá embaixo que o Vasco vai brigar, né? Mas o jogo domingo contra o Flamengo é muito complicado. O Vasco perdendo, que infelizmente é a tendência do jogo, a não ser que aconteça algo diferente. Só você pegar o histórico dos últimos confrontos, Flamengo e Vasco, o Vasco vai ficar muito próximo ali da zona do rebaixamento. E depois, então assim, tomara que as coisas mudem, que o Vasco comece a pontuar novamente, para que a gente não passe, não corra o risco de passar a janela, né? Fechamento do Mundial na zona do rebaixamento. Espero que o Vasco comece a pontuar de novo. Nesse atual momento do campeonato é pontuar. Para que a gente possa cada vez ficar um pouco aí mais distante da zona do rebaixamento. Hoje o Vasco está lá, ó. Vasco termina a 13ª rodada do Brasileiro na 10ª colocação, a 6 pontos do G5 e a 2 pontos do Z4. O Vasco tem 16 pontos e o Santos, que é o primeiro no Z4 ali, tem 14 pontos. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Uma excelente semana, né? Que a gente pode. E quinta-feira tem jogo, né? Contra o Olímpia, provavelmente time misto. O Vasco tá andando aí para Sul-Americana. Mas uma boa semana a todos. Fui.